Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Cruz. Estamos aqui no programa CarCast, onde eu exploro aqui alguns textos bíblicos ou experiências ou histórias para a gente extrair lições práticas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. E hoje, não diferente, leremos um texto e aprofundaremos esse texto que está no Evangelho de João, no capítulo 10. Tá bom? Um texto muito conhecido aí, principalmente nas igrejas evangélicas, talvez mal interpretado, talvez utilizado de forma de má fé por alguns para desviar a atenção do que o texto realmente diz. Fique aí para entender essa curiosidade, entender aí de fato qual é o direcionamento de Jesus nesse texto. Mas antes da gente começar, eu preciso convidá-lo aí a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, vamos crescer junto com a gente. Ainda somos perto de 300 inscritos, estamos crescendo aos pouquinhos. Creio que chegaremos aí nos 1000 inscritos em breve. E você pode fazer parte dessa jornada. E daqui a um tempo, quando você vê a gente com 1 milhão de inscritos, você vai lembrar: nossa, eu assistia essa cara feia aí, quando ainda tinha 300 inscritos. Eu conheci e tal. Muito legal participar dessa jornada. Então eu te convido a participar junto com a gente, deixando aí sua inscrição gravada e principalmente o like, tá? O like nos ajuda muito a crescer na plataforma. Então, só o fato de você marcar aí o joinha já nos ajuda. Depois, no final do vídeo, se você não gostou de como eu abordei, ou se você não concorda, aí você pode tirar o joinha ou até mesmo colocar o joinha para baixo, né? Mas por enquanto deixa ele aí para ajudar a gente. E se você gostar muito do conteúdo, aí eu te convido a comentar e a compartilhar com seus amigos, seus familiares, os seus inimigos também, tá bem? Isso faz com que a gente cresça e a plataforma entenda que há interesse no nosso conteúdo. Para quem não conhece aqui esse programa, vai ver que eu tô o tempo todo olhando para frente, olhando para o lado, é porque eu estou aqui transitando por São Paulo. Então, temos momentos de fluidez no trânsito, temos momentos de parada. Então, o foco aqui é mais o que eu falo e menos a minha cara feia, tá bom? Preste atenção no texto, depois você avalia. Nem tudo que eu falo você tem que tomar como absoluta verdade. É mais um estímulo para você pesquisar, ler a palavra, ouvir a voz de Deus, tá bem? E a gente vai crescendo aqui no conhecimento das Escrituras. Então hoje, o texto está no Evangelho de João, capítulo 10. É a famosa parábola do bom pastor, mas mais especificamente o versículo 27, que a gente vai ler aqui, Jesus falando que eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ó, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha que interessante. O contexto desse versículo vai falar da parábola do bom pastor comparado ao mau pastor, bem? E aí ele vai falar que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele acessa o aprisco pela porta e ele protege as ovelhas. Enquanto o mau pastor, ele, ao ver o lobo de longe, ele não tem o cuidado pelas ovelhas e aí acaba que o lobo rouba as suas ovelhas do aprisco. E aí ele vai falar que o interesse do mau pastor é o dinheiro, é a ganância. O mal do mau pastor é a ganância.
Amém? Para quem Jesus estava falando? Ele estava comparando os pastores, quem deveria cuidar do povo de Israel na época, comparando a ele. Então, ali ele está falando, se referenciando dos maus pastores, como os líderes religiosos, tá? Daquela época. Que, não sei se todos, mas me parece que a grande maioria é interessada na parte financeira. Então, o detalhe de Jesus na parábola, para aquele contexto, é a comparação dos líderes religiosos como pastores, e aí no caso, maus exemplos de pastores, e ele sendo agora a referência do bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Vai falar o texto. E nós, creio que você também, como ovelha do bom pastor, você vai ouvir a voz de Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo aí, no teu ouvido. Então, como é que a gente pode explorar esse texto nos dias de hoje? O que a gente tem de comparação nos dias de hoje? Será que tem algum líder religioso hoje que se interessa mais pelo dinheiro do que pela vida das ovelhas? Nossa, será? Deve ser raro, né? Deve ser muito raro líderes religiosos da atualidade que não se preocupam com as ovelhas e se preocupam com o dinheiro que está entrando no cofrinho. Então a mensagem bíblica para aqueles tempos me parece muito contemporânea, né? Muito cotidiana, né? Jesus dando um alerta. E aí nós, como bons interpretadores da palavra, precisamos também interpretar as condições da atualidade. Só que tem um desvio de entendimento aqui muito grande nesse versículo. Não sei se mal intencionado por uns ou pela simples ignorância, tá? Simplesmente ignorância. Ignorância aqui não no sentido ruim da pessoa bruta, né? Ignorante que a gente tem aqui culturalmente, entendimento. Ignorante é de não saber, tá? Esse versículo, por muitos anos eu ouvi na igreja, em pregadores falando, em cima de um versículo que está dentro desse contexto que diz que este vem senão para roubar, matar e destruir, tá bem? E aí ele é muito associado ao inimigo, né? Muitas pregações vão falar e associar essas características ao inimigo, que não deixa de ser também, não é de todo engano, mas o contexto do versículo e da parábola, Jesus está falando dos maus pastores. Ele está falando que os maus pastores só vêm para roubar, para matar e para destruir. O interesse deles é a ganância. E quando vem o lobo, aí talvez o lobo sim simbolize o inimigo na parábola, ele não protege suas ovelhas, tá? Porque o interesse dele não é na ovelha. Então, por muitas e muitas pregações, eu ouvi nesse sentido a interpretação de que o roubar, matar e destruir, ali naquele texto está falando para a gente ter cuidado com o inimigo. Mas se você olhar na prática, o que Jesus está falando é para ter cuidado com esses maus pastores, que são raros hoje em dia, né? De aparecer, mas tem que ficar muito atento aí. Que é tão raro de aparecer que pode ser que você se engane. De líderes religiosos, inclusive nem são famosos também, né? Não são muito famosos e tal, que vão não dar a vida pelas suas ovelhas, mas pelo contrário, estão interessados no que as ovelhas têm a oferecer. Estão interessados na lã, tá interessado na carne da ovelha. Então, esse texto aqui, para a gente extrair o contexto dele,
e interpretar os dias de hoje, precisamos tomar muito cuidado aí com os líderes ruins, tá? E talvez como eu, você ouviu muitas vezes sobre esse texto, que é um outro versículo falando sobre matar e roubar e destruir, atrelado ao inimigo, que não deixa de ser também, mas esse contexto, a aplicação é para os maus líderes. No caso ali, ele está falando pastores, porque é a assimilação de liderança que ele coloca na parábola. Que hoje, por consequência cultural, muitos dos líderes são denominados pastores, mas nem sempre cargo de pastor, tá? Tem tantos outros. Pode ser o líder das finanças da igreja, pode ser o seu palestrante preferido, pode ser lideranças em geral, tá? Lideranças em geral. Mas eu queria mergulhar aqui, tirar um pouquinho esse ar de, esse peso, né? Que eu sei que é importante a gente falar sobre isso, mas vamos pro devocional agora, em cima desse versículo 27, que é Jesus falando que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ah, aí é lindo, hein? Porque Jesus está falando assim, se equiparando a característica das ovelhas mesmo, na prática. E eu convido vocês a pesquisar depois aqui, não agora, porque vocês estão no meio do vídeo aqui. Mas pesquisem na internet uns vídeos de um bando de ovelhas, e aí estão no aprisco, estão no cercado, e aí tem algumas pessoas ao redor, e aí eles fazem alguns experimentos, assim. Tipo, uma pessoa aleatória chama as ovelhas, e elas ficam lá, como não conhecer isso. Aí uma outra pessoa chama, nada. E aí o pastor das ovelhas chama, elas vêm, tudo. Cara, é lindo de ver. É muito legal. Porque Jesus está. A parábola que Jesus está dizendo tem essa referência contextual também, né? Para quem está ouvindo. Então, era muito comum, imagino ali para os ouvintes daquela parábola, essa interpretação aí, esse entendimento das ovelhas só ouvindo a voz do pastor. E aí Jesus está falando assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Olha que legal. E aí, eu pergunto para você, que voz você está ouvindo? Ou pior, que voz você está seguindo? Que às vezes a gente vai ouvir inúmeras vozes, né? Mas a grande pergunta é, que voz você está seguindo? Será que você está seguindo qualquer voz que grita aí, só porque grita bem ou grita alto? Ou grita com palavras muito bem colocadas, uma bela oratória? Ou você está seguindo a voz do seu mestre, Jesus Cristo, aquele que entregou de fato a vida, né, por nós, as suas ovelhas? E como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ouvir a voz do Espírito Santo, como é bom ouvir a voz de Cristo falando ao nosso coração quando a gente está naquele momento de leitura, aquele momento de contemplação, aquele momento de devocional, aquele momento de jejum. Como é bom ouvir a voz de Deus através das Escrituras, você para um tempo para ler, ou ouvir a voz de Deus através de um testemunho de um amigo, de um irmão, de um líder honesto, verdadeiro, tem seus erros, tem suas falhas, mas honesto e verdadeiro, pastores honestos e verdadeiros. Como é bom ouvir a voz de Deus num culto, em comunidade, cantando os louvores, cantando adorações ao nosso Mestre. Como é bom estar na presença de Deus. E a gente
de fato não é merecedor, né? Não é merecedor. A gente é muito falho, ovelhas muito falhas. Mas a misericórdia do Senhor alcançou a gente. E a gente precisa, como boas ovelhas, seguir essa voz, né? E talvez você tenha ouvido a voz do mestre, mas não tenha ido segui-lo, porque duvidou, porque ainda está com receio, porque sua família talvez vai te julgar, porque você veio de uma cultura diferente, numa religiosidade diferente. Mas você ouviu a voz do mestre. Você ouviu a voz do bom pastor. Então esse vídeo aqui pode ser um despertar, um clique para ligar aí essa chavinha, uma corrente contínua para ligar esses circuitos aí e ativar a decisão, tá? E eu quero convidá-lo a tomar essa decisão. Primeiramente aí você a sós com Deus, na sua sala, no seu quarto. Você está ouvindo, talvez está num fone de ouvido aí, ouvindo na condução, ou na sua pausa aí pro café, pausa pro almoço. E eu queria te fazer esse convite. Para você que ouviu a voz do pastor, mas ainda não decidiu segui-lo, decida agora. Comenta um amém aqui para expressar isso. E assim que possível, vá até um lugar, um templo, vá até pessoas que você sente confiança, um lugar que você já tem referência de pessoas que sabem que ali é um lugar idôneo, e faça sua confissão pública de fé perante os homens. Porque está escrito que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do Pai naquele grande dia. Então é necessário a confissão pública, tá bem? Mas mesmo que ainda não seja o tempo, ou o dia ou hora para você fazer essa confissão pública, já expressa a sua decisão para Deus. Coloca no seu coração que você quer ser transformado, você aceita o Salvador, a salvação do Salvador, a graça do Salvador, a compaixão do Salvador e a ação transformadora que vai acontecer a partir desse mergulho no Evangelho, onde o Espírito Santo vai passar a fazer processos no seu coração e na sua mente, revivificar o seu espírito e te conectar ao Pai. Então, não protele mais essa decisão. Não aguarde mais. Não espere mais um convite. Agora tá com você a bola. Na marca do pênalti sem goleiro. É só você tomar uma atitude. Abrir as portas do coração. Como dizia Apocalipse, né? Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, então a gente abre a porta do nosso coração, da nossa mente, como você interpretar, mas a gente abre a porta. Jesus vem fazer morada dentro de nós, como diz em João 14. Tá bem? Sei que o devocional aqui virou apelo, né? Mas a gente vai sendo conduzido pelo Espírito. Somos meros servos, transmissores da palavra de Deus e das ordenanças de Deus, e como bons servos a gente vai obedecendo à direção dele. Tá bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui se você gostou. Se você não gostou, também comente. Se você não concorda, se você concorda, deixa aí seu comentário. E antes de encerrar, queria te fazer um convite.
nós abrimos um site novo que chama Felipe Cruz, Felipe com dois L's, .shop, shop de compra, né, em inglês. Então, Felipe Cruz, eu vou deixar aqui no link da descrição, .shop, onde a gente posta ali alguns livros que já lemos e recomendamos, tá bem? Também tem algumas bíblias recomendadas e tem livros para edificação pessoal, tem livros recomendados para liderança, tem livros recomendados para a parte de finanças também. Todos eles eu li, tá? Então a recomendação é pessoal. Quando você acessa o site e clica no comprar ou até mesmo na imagem do livro, você é direcionado para a Amazon. E lá na Amazon, você fazendo a compra, nós ganhamos uma parte da comissão como afiliados, tá bem? Então isso abençoa o canal de alguma forma e espero que você se deleite aí com essas literaturas, né? Ah, mas eu não tenho na Amazon, não tem problema. Pega o nome do livro e vai na plataforma que você tem preferência, né? Vai lá seja no Mercado Livre, na Shopee, procure o livro ou em livrarias físicas, né? Tem outras livrarias na internet, não tem problema. O importante é você pesquisar, ler e caso você faça isso pela Amazon, você abençoa aqui o nosso canal. Mas se não, não tem problema. Tá? O importante é você crescer aí na edificação, tá bem? Então, felipecruz.shop, você acessa o site, é um site simples, mas que já tem ali algumas recomendações de leitura. Eu estou incluindo aos poucos novas literaturas, tem algumas para subir ainda essa semana, mas espero que você seja abençoado, tá bem? Deus abençoe a terça-feira de vocês, espero vê-los aqui novamente e tenhamos uma semana abençoada por Deus. Tchau, tchau.